bem-vindo a mais um episódio do Conexão Global. Hoje, um episódio especial em collab com a família atômica do meu amigo Ricardo Santos Ferreira, que além de ser amigo de muitos anos, é meu sócio no empreendimento e vamos ter uma conversa muito legal falando de oportunidades nos Estados Unidos, relação entre empreender nos Estados Unidos e no Brasil, enfim, fique conosco que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, Ricardo, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui na sua sede, aqui é a sede da sua empresa, do seu podcast. É uma honra a gente estar aqui. É uma honra te ter como sócio num projeto nos Estados Unidos, como amigo principalmente. Fizemos recentemente um evento juntos em São José dos Campos, que foi muito legal. Te agradeço mais uma vez. Enfim, queria começar que você contasse um pouquinho da sua história, é, tudo que você passou até chegar aqui, para depois a gente falar um pouquinho mais sobre questão de empreendedorismo, você também poder me perguntar o que você quiser. Legal, Ariel. Eu que agradeço, né, pela sua presença aqui. É muito bom recebê-lo aqui. Nós temos tantos negócios juntos, tanta amizade. Nos conhecemos no MBA da Fundação Getúlio Vargas em Exatamente. 2008, salvo engano. Perfeito. E de lá a gente vem construindo, né, um relacionamento legal, duradouro e com frutos, né? A gente já tem colhido bastante frutos desse relacionamento, não só no aspecto pessoal, mas também no aspecto de profissional e no aspecto de investimentos. Isso é bom, é pelos frutos que a gente conhece a árvore, né? Então, se está dando frutos, é porque é um relacionamento bom. E eu agradeço, sou grato a Deus pela sua vida e por ter te conhecido. Ariel, a história da minha vida começou no dia 20 de agosto de 1973, na pequena e pacata cidade de Cataguases, lá na Zona da Mata, em Minas Gerais. Meus pais me tiveram lá e lá era uma cidade, uma terra de poucas oportunidades. Então eles vieram para Caçapava, onde começa a história da minha vida, da qual eu me recordo, do qual eu me lembro. E meu avô, ele era chefe de manutenção de uma indústria de vidro. Então, meu avô morava numa residência que ficava dentro da fábrica, que era onde ficava o bairro dos franceses, que eram os fundadores da Providro, e meu avô morava dentro dessa residência, numa das casas que estavam lá disponível para os cargos de chefia da fábrica. Então eu cresci naquele ambiente, né? Não morava com meu avô, mas eu passava grande parte do meu tempo com ele, vendo a Providro, né, uma fábrica de vidro, como quintal da nossa casa. E eu sonhava, né, sabia que meu pai trabalhava lá, meu avô trabalhava lá, meus tios trabalhavam lá, e eu sonhava com um dia que eu pudesse adentrar aquela empresa. E com 14 anos de idade eu tive o prazer de visitar a Providro. E quando eu adentrei naquela fábrica, uma chave virou na minha cabeça. Né, eu vi pessoas felizes trabalhando, cantando. Eu imaginava um ambiente inóspito, um ambiente pesado, tipo Revolução Industrial inglesa, as pessoas sendo exploradas. Não, eu vi pessoas felizes, eu vi várias matérias-primas, areia, sílica, enxofre sendo misturadas e saindo um produto mágico que era o vidro, e aí eu me apaixonei por processos industriais. Aí eu tive a oportunidade de fazer o Senai, eu tive a oportunidade de trabalhar na Provido como aprendiz de torneiro mecânico, e desde então eu alimentei na minha cabeça o sonho, né, a visão de ter uma indústria um dia, com pessoas felizes e onde eu tinha processos produtivos que eu tinha vários ingredientes e saía com um produto mágico de lá. E eu lembro que a Provido, ela tinha uma fachada bonita, ficava na Dutra, era iluminada e os carros passavam e viam aquela fachada. Então eu sempre falava que eu teria uma indústria, que essa indústria ficaria às margens de uma rodovia, essa indústria teria pessoas felizes e essa indústria teria uma transformação. Matérias-primas entrariam e sairia um outro produto. É lógico que foi muito chão até aqui, e eu acabei me formando em direito, e me formando em direito eu comecei a trabalhar com recuperação judicial de empresas. Então, a recuperação judicial de empresas é um processo que dá um fôlego para o empresário endividado, para que ele possa recompor o seu negócio e voltar a operar com resultado. Só que eu percebi nos processos de recuperação judicial de empresas que, se a causa raiz da empresa está
falida, né, estar numa situação pré-falimentar, não fosse atacada, eu só estava empurrando o problema com a barriga por alguns meses ou, na melhor das hipóteses, por alguns anos. Aí eu entendi que eu precisava entrar com um processo de recuperação judicial e, em paralelo a isso, tratar a causa raiz do problema da empresa. Só que eu comecei a perceber a deficiência de profissionais no mercado capacitados para fazer aquela transformação industrial, né, na empresa, empresarial. E aí foi quando eu decidi fazer o MBA em Gestão de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Comecei a estudar livros sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre reengenharia e comecei a trabalhar não só na recuperação judicial da empresa, como na recuperação do empresário e na recuperação da empresa, da causa raiz que levou à situação pré-falimentar. E aí começou a funcionar. E aí, funcionando, eu mudei. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi mudar o meu contrato de honorários, né? Eu passei a cobrar um valor de entrada, que era um valor significativo para afastar o empresário aventureiro que não queria entrar com uma recuperação judicial árdua. Eu passei a cobrar um honorário mensal e, ad êxitum, um percentual da empresa no final, quando saísse a sentença judicial declarando a empresa recuperada e todas as suas dívidas quitadas, um percentual da empresa. E aí eu comecei a me tornar sócio de várias indústrias. E num determinado momento, aquele sonho, aquela visão lá da infância, né, da indústria de transformação, da empresa na rodovia, da fachada bonita iluminada, veio à memória e eu já sócio de várias indústrias, falei: agora é hora de eu montar a minha indústria do zero. E foi quando eu comecei a Atom, né? Eu pisei nesse galpão aqui totalmente vazio, não tinha absolutamente nada, só um bom plano na cabeça e do zero, e fui construindo passo a passo até chegar onde a gente chegou hoje. Hoje nós exportamos para todos os continentes, mais de 60 países, já somos consolidados como um dos maiores fabricantes de elementos de vedação industrial para a indústria de exploração de petróleo e gás no Brasil. Estamos prestes a assumir essa posição a nível mundial. E nós estamos com um plano ousado de quadruplicar, né, o projeto 4 vezes mais, dezembro de 2026, a operação da Atom. Então, nossa ideia é crescer 4 vezes a nossa operação até dezembro de 2026. Resumindo bastante, essa é a história da minha trajetória profissional como empresário, né, industrial. Que história bacana! E justamente, né, o meu podcast tem esse propósito de ser uma conexão global e de mostrar, principalmente, como a gente faz em português, né, e somos brasileiros, mostrar para os empresários brasileiros o quanto existe de oportunidades no mundo, né? E, obviamente, eu moro nos Estados Unidos, eu vejo que os Estados Unidos continua sendo o país das grandes Sem oportunidades, dúvidas. e você já tem um pé nos Estados Unidos. Queria ouvir um pouquinho, você contar essa sua decisão de pôr um pé nos Estados Unidos, porque, na minha opinião, não faltam, na maioria dos setores, quando a gente analisa os Estados Unidos, é o maior mercado do mundo, né? Então, não faltam oportunidades, mas, ao mesmo tempo, é um mercado super competitivo, super cuidadoso, em alguns setores bastante regulamentado, que não permite, digamos, amadorismo. Sim. Sem sombra de dúvidas. Hoje, a maioria dos nossos clientes tem a sua sede em Houston, geralmente no Texas, mas a grande maioria são empresas norte-americanas. E o processo de para uma empresa colocar um elemento de vedação, uma gacheta, um anel, uma junta, que se estourar pode causar a perda de vidas, pode causar a interrupção num processo de exploração de petróleo por dias e dias, e essa interrupção é extremamente custosa. Então, você imagina 3.000 metros de profundidade, né, no nível do mar, abaixo do nível do mar. Eu colocar uma gacheta, é lógico que essa gacheta ela tem várias sobressalentes, tem que explodir várias gachetas. O que é uma gacheta? A Desculpa, mas gacheta, para quem não sim. conhece, de uma forma bem simplificada,
é a borrachinha da tampa da panela de pressão. Ok. Então imagina que o processo de exploração de petróleo e gás, eu tenho os tubos que saem do poço, lá no fundo do mar, e sobe até a plataforma e depois vão para os navios tanques. Imagina que toda essa situação ela é extremamente pressurizada. O petróleo está pressurizado no fundo do mar e eu injeto, né, outras substâncias para que ele possa ser expulso com mais pressão ainda. Então estou trabalhando com pressões altíssimas e eu tenho as borrachinhas, né, entre um tubo e outro, né, da seção de riser, que não permite que esse petróleo sob alta pressão vaze. Então essas borrachas elas são homologadas em vários ensaios e a grande maioria desses ensaios são realizados lá em Houston. Então quase todos os clientes que eu forneço hoje aqui no Brasil ou no exterior, a peça, né, o composto que foi fabricado, ele foi homologado lá em Houston. Então, o meu processo produtivo ele já passa pelo mercado norte-americano. Então, eu já sou fiscalizado pelas leis americanas. Ó, isso aqui é uma gacheta, Ok. tá? Isso aqui é uma borrachinha que não deixa vazar e ela é do material extremamente nobre. Então, hoje a Atom, ela fabrica, ela tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, que para cada aplicação específica, ela verifica qual é o melhor composto, né, qual é o melhor plástico, qual é a melhor borracha de engenharia. Muitas vezes eu desenvolvo e patenteio um novo plástico e uma nova borracha. Então eu tenho um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Recentemente a Atom adquiriu as indústrias químicas Compex, que é uma fábrica de plástico e de borracha. Então, eu produzo aquela borracha ou aquele plástico que foi desenvolvido no meu laboratório, fabrico lá e depois eu mando para a Atom Divisão Vedações, que é onde é fabricada a peça propriamente dita. Então, hoje a Atom ela tem o processo de pesquisa e desenvolvimento, ela tem o processo de produção do composto, né, da matéria-prima, e ela fabrica a peça. E esse processo passa, cada etapa ela é homologada nos Estados Unidos sobre regras extremamente rigorosas. Então, para eu estar no mercado norte-americano, eu já passei por esse crivo, né, do mercado americano ser extremamente rigoroso. E isso para nós é ótimo, porque é uma barreira de entrada para os nossos concorrentes, né? Não é fácil fornecer para esse mercado e já estando homologado é muito mais fácil. Só que para nós, estrategicamente, é melhor eu ter um ponto de distribuição nos Estados Unidos para o mercado norte-americano, né? Tanto para os Estados Unidos como para o México, que também é um grande consumidor dos nossos produtos. Hoje o México é o segundo mercado consumidor da Atom, como para nível de autoridade mundial também. Eu ter uma empresa fabricando nos Estados Unidos e exportando para a Noruega, exportando para a Alemanha, ela me traz mais autoridade ainda do que produzindo exclusivamente no Brasil. Então, para nós é uma questão estratégica, é uma questão de facilitar o processo de homologação, e é uma questão também de ganho de autoridade mundial ter uma subsidiária nos Estados Unidos. E uma possibilidade de ganho de escala também? Sem sombra de dúvidas, com certeza. Ricardo, eu quero te perguntar sobre o seu planejamento estratégico a nível mundial, porque, claro, a gente está falando de conexões globais e qual a importância justamente das conexões mundo afora para o sucesso dos negócios. Legal. Além da subsidiária nos Estados Unidos, a nossa pretensão em 2027 é iniciar um trabalho similar na Itália para o mercado europeu e em 2029 no mercado asiático. Aí não foi decidido ainda o local, mas muito provavelmente na China, mas a gente tem a intenção de ter outras unidades, primeiro de distribuição, centros de distribuição, e depois centros de fabricação, pesquisa e desenvolvimento em outros estados também. Em relação à exportação, a gente tem feito um trabalho de divulgação, um trabalho de desenvolvimento de novos clientes e novos mercados, e a gente tem estudado muito a questão, primeiro, do petróleo, né? Tem todo um movimento da questão do petróleo ser ou não ser uma energia suja ou limpa, sobre a vida útil do petróleo, por quanto tempo a gente ainda vai continuar utilizando o petróleo como combustível fóssil, como lubrificante e outros derivados. A gente
tem, estudos bem consistentes de que nos próximos 20 anos a tendência continua sendo de crescimento no mercado de exploração de petróleo e gás, mas a gente já está desenvolvendo outros mercados paralelos, mercado de energia eólica, próprio mercado de geração, distribuição e transformação de energia elétrica, via usinas hidrelétricas e outras formas. O mercado alimentício, nós temos desenvolvido compostos aprovados pelo FDA americano, que podem trabalhar em contato com alimentos, que não contaminam os alimentos. Por exemplo, o processo de moagem industrial de café, né? O café tem contato com os elementos de vedação no processo. Não tem como não ter, porque o elemento de vedação que não permite. Então, a gente já tem compostos desenvolvidos e aprovados pelo FDA e vendido na indústria alimentícia e outros negócios mais. E a Atom tem investido muito agora no desenvolvimento de materiais biodegradáveis e materiais ecologicamente com um viés de sustentabilidade. Então, nós estamos investindo agora no desenvolvimento de plásticos de alta resistência, de engenharia, derivados de bagaço de cana-de-açúcar e de palha de arroz. Então, a gente tem aí todo um viés global, uma política global, e a gente entende que para estar atendendo cada vez mais o mercado global, é necessário estar atento às políticas de ESG, principalmente no que tange a materiais biodegradáveis e materiais que não agridam aí a questão da sustentabilidade no meio ambiente. E a questão de geopolítica mundial? A gente está vivendo agora um início de mandato de Trump, chacoalhando um pouco o mundo aí em termos, né, de estrutura geopolítica. Você falou em China, você falou em Ásia, em Europa. Muita gente fala em uma decadência da Europa, tem gente que fala em decadência dos Estados Unidos, tem gente que fala de uma decadência interna da China em algum momento. Como que você vê, digamos, esse jogo de xadrez aí tão complexo e tão complicado, que ao mesmo tempo, digamos, qualquer mudança aí nas peças acaba alterando ou possivelmente alterando os mercados de maneira muito profunda, né? A questão de Israel, da Rússia, enfim. Me fala um pouquinho dessa sua visão geopolítica a nível mundial e como que você se posiciona nos negócios em relação a isso. Legal. Eu acho que o tabuleiro não é mais o mesmo, então as regras do jogo já não são mais as mesmas, né? Um erro crasso é eu continuar jogando no novo tabuleiro, que envolve internet, envolve inteligência artificial, né? Envolve decisões muito rápidas, jogando com as mesmas regras que eu jogava no mercado de outrora. Então, uma coisa eu tenho que estar muito atento, com uma velocidade muito mais rápido para ir adaptando e ajustando as velas de acordo com as mudanças globais que estão acontecendo. Mas a gente entende, né, nos estudos que, independente das mudanças, né, no tabuleiro, o petróleo continua sendo cada vez mais um elemento estratégico nessas mudanças e para todos os países, né? A gente vê a questão europeia, a gente vê a dependência, né, de energia de um estado, de outro estado. Então, quanto mais os países forem autossuficientes na produção de suas energias, fontes de energia primárias internas, mais soberania esse país vai ter. Então, o Brasil tem uma dimensão continental e o Brasil tem uma das, não há, mas uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Então, a gente entende que é lógico, vamos trabalhar cada vez mais no mercado global, mas sempre com o viés de que se nós dependêssemos exclusivamente do mercado brasileiro, a empresa deveria sempre ser sustentável. Então, a gente tem agora a proximidade do início da exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, que ainda é uma questão controversa em relação a licenças, mas a gente não tem dúvidas que ali vai ser a nova Macaé brasileira, vamos dizer assim, vai ser ali Oiapoque, né? Ali vai se desenvolver de uma forma atômica, né, como eu digo, e a gente tem visto outros polos também no mundo em que as reservas de petróleo estavam sendo aproveitadas e agora tendem a ter um aproveitamento maior. O mercado africano, que é um mercado muito
pouco explorado por questões de guerras internas, por questões de pirataria, né? Quando a gente fala em plataforma submarina, né, ali na região do Chipre, na região do norte ali da África, ainda é uma região muito conturbada, a gente sofre muito para fazer com que os nossos produtos chegam lá nas plataformas sem ataque de pirata, o que é, por incrível que pareça, falando em século Não é coisa XXI, de parece filme, que né? não É é coisa coisa que de filme, é acontece coisa muito real, mesmo. acontece muito. Então, o custo de mandar um material meu para lá é muito alto, até por seguro, mas a gente está atento a todas essas movimentações globais e a dica que eu entrego, né, o conselho que eu dou para os empresários de hoje é: não planejem demais, porque enquanto eu estou sentado planejando, o meu concorrente está agindo, mas também não planejem de menos, porque senão, né, então é encontrar o ponto ideal entre o planejamento, tenho que ter a visão de longo prazo, tenho que ter, né, o planejamento de longo prazo, eu tenho que ter uma gestão baseada na cultura. A cultura da empresa hoje tem que ser cada vez mais fortalecida, reconhecida e aplicada dentro da empresa. Cada talento, cada colaborador da empresa tem que ser um embaixador da cultura, porque a cultura permite com que a alta direção da empresa se dedique aos movimentos estratégicos, enquanto a cultura faz com que os movimentos táticos e operacionais aconteçam alinhados com a estratégia, mas tem que estar o tempo todo revendo, né, e semanalmente, eu diria, está ajustando as velas, mais do que nunca. Então, semanalmente, todo plano tem que ser readequado. Semanalmente, todo plano tem que ser readequado, porque o mundo está mudando muito rápido e o jogo, né, as peças no tabuleiro, o war está mudando muito rápido, né? Não, com certeza, acho super pertinente tudo que você falou. Hoje eu estou muito concentrado nos Estados Unidos e eu vejo realmente que os Estados Unidos é, digamos, um imã em termos de atração de investimentos, de talentos, de iniciativas. Sei que muita gente questiona isso, mas eu não vejo nos próximos 20 anos, digamos, um declínio significativo nem do dólar e nem do país como um centro gerador e criador de oportunidades. Tenho meus negócios concentrados nos Estados Unidos e vejo realmente que o que não falta é oportunidades. Na verdade, o grande desafio que eu vejo para quem empreende nos Estados Unidos é o dizer não para tantas oportunidades e se concentrar de fato nas melhores oportunidades, porque o que não falta é oportunidade, está toda semana chegando alguma oportunidade nova para a gente, e se a gente se distrair, não tiver foco naquilo que a gente realmente quer realizar, a gente acaba perdendo o time. E como você falou, a concorrência não brinca em serviço, né? A gente tem muita concorrência em todos os setores. Mas, enfim, me fala um pouquinho mais especificamente, e aí vou puxar, obviamente, sardinha para o negócio que a gente tem em comum, sobre a sua decisão de investir no mercado imobiliário norte-americano e como que você enxerga isso no curto, no médio e no longo prazo. Legal. Eu vou começar falando primeiro da Atom, né? Uma das decisões hoje a Atom é uma empresa saudável, é uma empresa que não depende de capital de terceiro e é uma empresa que, além dela estar adquirindo outras empresas e expandindo os seus negócios, é uma empresa que tem também investimentos no mercado financeiro, né? Eu sempre defendi e continuo defendendo que o empresário tem que ter uma ciência muito clara em sua cabeça. No momento em que ele está criando um negócio, no momento que ele está estabelecendo uma empresa, um negócio novo, ele coloca a mão no bolso, ele tira o capital próprio e faz um investimento na empresa. Acabou. Dali em diante, é a empresa que remunera o sócio, o acionista, os fundadores. Se eu começo a todo tempo ter que ir colocando dinheiro na empresa, opa, rever, né? Vai na causa raiz, porque não é legal. Não é para isso que serve uma empresa. A empresa não pode ser uma sugadora de recursos dos fundadores, dos sócios, dos acionistas. Em momentos específicos de decisões estratégicas de crescimento, pode ser necessário um aporte consciente. Mas em situações normais, a empresa remunera os acionistas. E a empresa pode e deve remunerar os acionistas e ela pode e deve também ter o seu ganho financeiro. Eu defendo isso. Então, primeiro, o primeiro ganho financeiro que a empresa tem é
todo cliente da empresa, seja ele multinacional, seja ele estatal, seja ele privado, ele quer prazo de pagamento. Então, geralmente eu dou o prazo de pagamento e eu acabo, grande maioria dos empresários, indo atrás de uma instituição financeira para antecipar esse pagamento. Então, o primeiro passo, depois que eu tenho uma empresa saudável, é eu começar a fazer da minha empresa um banco para fornecer crédito para os meus clientes. Então, vamos lá. Hoje a Atom, ela vende, prazo, tem empresas que nos pagam com 180 dias, e o banco que financia esse cliente que paga com 180 dias é a Atom. E eu ganho juros em cima desse prazo, então eu não transfiro esses juros para a instituição bancária. Eu sou a instituição bancária que banco esse meu cliente de 180 dias. Então, se o cliente pedir 300 dias de pagamento, 360 dias, e for um cliente saudável, merecedor do meu crédito, eu até prefiro, porque eu ganho dinheiro como fábrica e ganho dinheiro como banco. Mas, além disso, eu tenho que ter sobra ainda de capital, já estou remunerando os acionistas, eu já estou trabalhando como banco para os meus clientes, e eu tenho que ter sobra, aí eu vou investir no mercado financeiro, né? Não que eu não vou reinvestir no meu negócio é mais lucrativo do que o mercado financeiro, e tem que ser, senão eu encerro o meu negócio e jogo tudo no mercado financeiro. Mas eu também tenho que ter aplicações de médio prazo, de curto prazo, de alta liquidez que eu possa rapidinho resgatar, porque apareceu uma oportunidade de compra de um volume grande de matéria-prima com desconto, mas eu tenho que ter também na pessoa jurídica investimentos de longo prazo. E aí que entra, né, quando nós tivemos, sem nenhum viés político partidário, mas quando nós tivemos as últimas eleições no Brasil, eu acreditei muito nas nossas análises, analisando outros papéis também, na no aumento do dólar. E nós dolarizamos quase todo o capital excedente da Atom. Foi uma decisão acertadíssima. Então, todo o nosso capital excedente, é lógico, ele deixou algumas reservas no Brasil, mas a gente dolarizou, colocamos no mercado norte-americano, através de uma conta, tudo de forma legalizada, e está lá em dólar, e só aí eu já tive um ganho significativo. Muita matéria-prima eu compro em dólar, já está lá dolarizado, já facilita o processo, eu já tenho uma subsidiária lá, eu já tenho o investimento em dólar lá, facilita muito. E aí chegou na hora de investir esse dinheiro que estava lá. E aí uma parte desse capital, na nossa parceria, na nossa sociedade, nós optamos por alocar esse capital no mercado imobiliário norte-americano. Então, eu estou falando como Atom. A Atom, ela tem o seu negócio, ela financia os seus clientes, ela remunera os seus acionistas e agora a Atom também investe no mercado de imóveis nos Estados Unidos. E aí entra a área que você é mais especialista do que eu, e eu vou perguntar para você, mas hoje a Atom está construindo casas, né, na região de Ocala, nos Estados Unidos, e visando ter um ganho financeiro dessa construção. Então, eu acredito que o mercado norte-americano, em tempos de instabilidade e mudanças rápidas de peças no tabuleiro global, o mercado norte-americano é um dos mais tranquilos. Ah, a China vai passar os Estados Unidos em 2, 3 anos. Não sei. Mas, independente de passar ou não, os Estados Unidos ser o grande líder mundial ou ser o vice-líder mundial, continua sendo uma âncora mundial. O dólar é e vai continuar sendo por muitos anos aí a moeda forte. Então, não tem por que a Atom não investir no mercado norte-americano, alinhado com a estratégia de crescimento nos Estados Unidos, aliado com a estratégia da subsidiária nos Estados Unidos, também investir no mercado imobiliário norte-americano. A sua fala me fez lembrar aquela frase, né, do Warren Buffett, né, nunca aposte contra os Estados Unidos, né? E realmente eu vejo que isso faz muito sentido, não como frase de efeito, mas pelo fato dos Estados Unidos ter uma dinâmica jurídica financeira muito ativa. Ou seja, uma eventual crise, a capacidade de recuperação dos Sim. negócios nos Estados Unidos é impressionante e não se compara a nenhum outro lugar do mundo. Claro que é um país que tem seus problemas e tem seus desafios, mas a capacidade de gerar recursos, de oferecer
recursos através de instrumentos financeiros, instituições financeiras é fantástica, né? Então, próprio a forma que a gente estruturou essa Sim, parceria de construção de casas é uma forma jurídica e financeiramente muito interessante. E eu vejo que justamente está muito ligado a essa questão de diferenciar o que é construção de patrimônio, o que é preservação e eventualmente exatamente. crescimento desse patrimônio preservado, né? Então esse equilíbrio entre você ter o seu negócio, onde de fato você está fazendo bastante dinheiro, mas ter também uma estrutura que te gere preservação e, obviamente, crescimento de patrimônio a longo prazo. E como você falou, né, a dolarização, quando a gente compara com o real, né, só a diferença cambial no ano passado, em 2024, chegou a 30%, ou quase 30%. 36%, se não me engano. Então, é só essa diferença de câmbio. Obviamente, eu sempre recomendo para os investidores, para os empresários, para pensar no seu patrimônio líquido sempre em dólares e não em reais, mas quando a pessoa está fazendo essa avaliação em reais, ela já teve um ganho aí imenso só com a diferença cambial. Se ela ainda investe em alguma coisa que tem uma rentabilidade interessante, como são as nossas construções, fica realmente super interessante. E outra coisa que me chama muito a atenção, na verdade, Ariel, na minha percepção, o maior atrativo para o mercado norte-americano não é só essa resiliência, né, essa recuperação rápida, mas é a segurança das relações jurídicas, né? Lá o pactuado é muito forte, tem um valor muito grande, não é relativizado aqui no Brasil. Aqui a gente, com uma caneta, né, de um órgão jurídico, altera-se completamente o que foi pactuado entre as partes, então tudo é muito relativo. Então, todo o investimento que a gente faz no Brasil, a gente tem um grau de incerteza já na sua saída, já na partida, pela relativização, né, do pactuado entre as partes. Eu posso pactuar, mas eu não posso, né? Então eu posso contratar uma PJ para trabalhar para mim, mas se lá na frente ela achar que não era mais PJ, que na verdade ela era CLT, ela pode Vira um processo mudar. trabalhista Pô, mas imenso. você não assinou lá no começo, você não aceitou a regra do jogo, não estava nítido que esse era o jogo que a gente ia jogar? Né, então essa insegurança no Brasil que é perigosa. E nos Estados Unidos a gente tem uma segurança jurídica muito grande. Lá o escrito é lei entre as partes, né. O comparativo que eu costumo fazer para quem não conhece muito realidade de negócios nos Estados Unidos é que, assim, no Brasil a gente tem uma lei imensa e normalmente os contratos são pequenos, mas os contratos sempre têm, digamos, cita a cláusula É. tal, da lei tal, o artigo tal, etc e tal. Nos Estados Unidos, a lei é relativamente pequena e os contratos costumam ser bastante longos e grandes, Sim. e extensos e com muitas definições do que está se entendendo, inclusive, para cada, digamos, terminologia. Por quê? Porque existe um respeito entre o pactuado, entre as partes, de certa forma, até além, digamos, do que diz a lei. Sim, Claro que você não pode fazer nada, digamos, contrariando a lei, mas além da lei, não contrariando. a vontade entre as partes, o que está se pactuando entre as partes, tem um peso, digamos, muito maior do que a regulamentação estatal, né? Então, isso realmente traz É, uma segurança muito grande para quem, obviamente, está fazendo negócio com gente séria, e eu também sim, sempre lembro que a gente não pode depender de um contrato para ter, digamos, segurança de que um negócio vai acontecer como está sendo combinado, mas quem é sério e vai cumprir o que está combinando, não se importa em colocar minimamente, detalhadamente, tudo que está sendo combinado no papel e assinar, né? é. E é interessante que é exatamente o contrário lá, né, você vê contratos com pouca ou nenhuma citação de lei no corpo do contrato, né. É, É muito normal você ter um contrato lá sem uma citação de uma lei. E é interessante também que o regulamento americano, o estado ele ingere, quando eu falo estado, é que nos Estados Unidos se fala estado federal, mas o estado mesmo, a máquina estatal, ela interfere muito pouco, onde ela não tem que interferir, mas em contrapartida ela pesa a mão e ela interfere muito onde ela tem que interferir. No nosso caso, né, nas construções da casa, né, a cada etapa da construção, eu só posso passar para a próxima etapa de construção se o estado vir analisar e falar: "Está conforme a lei, pode prosseguir na construção". Então a chance de uma casa
ser construída fora do padrão legal é nula, né. Isso Exatamente. dá mais uma segurança ainda para quem investe no mercado norte-americano, né. A probabilidade de ser surpreendido no futuro com infiltração, com um dano, um vício oculto na casa é zero praticamente, né, É quase zero, é porque verdade. tem o Estado carimbando e aprovando a cada estado. Aí eu queria agora assumir aqui, né, como host, e queria te devolver agora uma pergunta, posso? Claro, por favor. Como que é o processo, né, para quem nunca investiu, como que funciona juridicamente o processo de investimento na construção de imóveis nos Estados Unidos? Hã, é muito simples. Na verdade, a gente pode falar em várias etapas. Eu, obviamente, vou resumir do negócio que a gente tem, em mãos. Existem, claro, fundos de investimento no mercado imobiliário, existem, formas de você se tornar sócio de entidades jurídicas que, constroem e, de alguma forma, fazem investimentos imobiliários. No nosso caso, como a gente trabalha num mercado que a gente chama de casas de entrada, né, um mercado, relativamente simples de casas que a gente vai repetindo a mesma casa em vários terrenos diferentes, é muito simples. A gente cria uma LLC, que é uma, empresa, digamos, muito simples, semelhante a uma SCP aqui no Brasil, hã, que basicamente toda a regra do jogo está naquela estrutura jurídica. Então, somos sócios. Então, por exemplo, você está investindo como sócio numa dessas empresas, nós somos sócios também, nós estamos trazendo toda a oportunidade, toda digamos, experiência, todo o nosso crédito como americanos para poder conseguir também os financiamentos de maneira mais interessante, e isso obviamente alavanca a rentabilidade. Então é uma coisa muito simples. O investidor basicamente tira o dinheiro, e ele pode inclusive tirar o dinheiro do Brasil numa conta direto já do projeto do investimento. Claro que dependendo de quanto dinheiro esse investidor tem, nos Estados Unidos ou tem outros investimentos, ele pode criar ou deve criar estruturas mais complexas que acabam dando mais segurança e eventualmente mais benefício em termos tributários. Mas aí é uma conversa para advogado, contador, pessoal que está acostumado com isso, mas tem estruturas, digamos, mais complexas, e tudo depende do volume financeiro e da estratégia de médio e longo prazo desse investidor. Mas uma construção de uma casa é uma estrutura muito simples, muito fácil, com uma transferência bancária você resolve, e eventualmente depois, quando termina o ciclo, também se resolve de uma maneira muito simples e muito fácil. E para você ter uma ideia, a empresa lá a gente abre em 15 minutos, né? Sim. Então é aberto uma pessoa jurídica, na qual o investidor é um dos sócios e a sua empresa é a outra sócia. Exato. E essa pessoa jurídica, ela tem como que é, o Wine Codes, que é como se fosse o nosso CNPJ individual, e o depósito que eu faço é nessa conta aberta para essa pessoa jurídica, Então certo? vamos lá. Vamos lá. A gente estrutura uma empresa, né, uma entidade jurídica, Sim, em que somos sócios, tanto nós enquanto incorporadora, quanto a pessoa que está, digamos, mais de um ponto de vista de investidor, né. Então somos sócios, esta empresa compra o terreno, esta empresa contrata a construtora, essa empresa assume um financiamento do restante do valor necessário para concluir a obra. Uma vez que se termine o processo e se venda a casa, essa é feita a apuração dos resultados, é pago o empréstimo bancário, o que sobra, a maior parte vai para quem está investindo e uma parte fica conosco, como geradores dessa oportunidade. Então, é uma sociedade, que todo mundo ganha, é super interessante. Normalmente é um ciclo muito rápido, é de até um ano, com um nível de rentabilidade acima de 2 dígitos, obviamente em dólares. Então, é uma oportunidade realmente super interessante, num ciclo muito rápido, não dá tempo de ter profundas mudanças no mercado. O investimento é baixo e acaba sendo uma excelente oportunidade para quem está buscando diversificação e renda passiva em dólares. então quem eventualmente tivesse feito há um ano atrás,
e tivesse obtido um resultado de 2 dígitos de 10%, vamos colocar valores hipotéticos, sim, ele teria os 26%, 20 e poucos por cento do dólar, pensando em real, né, se sim, ele sim. trouxer o capital para cá, mais esses 10%, né. Exatamente. Chegaria aí, eu diria que chegaria a quase 40% de Então você rentabilidade. dolariza o seu capital, Sim, você protege o seu capital numa conta norte-americana, você gera emprego nos Estados Unidos, gera oportunidade, né, tá movendo a economia, tem todo um aspecto social disso aí, de não deixar o seu dinheiro parado num banco. sim, Você depois tem o prazer de vender essa casa para uma família, que sim, geralmente é a primeira casa que ela está comprando, porque são casas exatamente. de primeira venda, Sim. e ainda recupera o seu capital, mais o ganho financeiro em dólar na sua conta americana, né. É muito interessante o que você falou, Ricardo, porque mais do que eu acho que assim, quem tem, excesso de recursos no Brasil tem quase que uma obrigação de dolarizar pelo menos uma parte do seu patrimônio, Sim, né. Mas existe um número muito grande de brasileiros que já têm recursos no exterior, que já têm recursos nos Estados Unidos, você está e parado. na maioria das vezes esse recurso está mal empregado e mal remunerado. Então, além de ele já estar protegendo o seu recurso em dólares e se protegendo em dólares, ele tem uma oportunidade incrível de rentabilizar de maneira bem significativa esses recursos, né. Então esse eu diria que, digamos, é a maior parte, digamos, de parceiros, sócios, investidores que a gente tem, é esse perfil de quem já tem recurso no exterior e esse recurso não está, sendo, bem Bem alocado, remunerado. legal. E aí uma vez encerrando esse ciclo, eles são remunerados, ele pode continuar de novo com novos investimentos e assim o ciclo vai se renovando, né, que é a tendência natural. A tendência natural é essa e a nossa aposta é essa, mas a gente nunca vincula, quer dizer, se a pessoa encerrar aquele ciclo e quiser parar ali o negócio, ou eventualmente tiver outra oportunidade, ou tiver necessidade de usar esse recurso para alguma outra coisa, está tudo bem. Não existe, digamos, nenhum compromisso de longo prazo. O nosso compromisso é para um ciclo que é para ser em até 12 meses, então é um ciclo muito rápido. Depois, claro que a gente vai convidar e quer que o empresário renove conosco, que o investidor renove conosco, mas não existe nenhuma obrigação, ele eventualmente pode até trazer o dinheiro de volta para o Brasil. Sim, se é bom e ele não tem um outro destino para esse dinheiro, que às vezes ele já estava por um determinado período e depois ele já tinha algo em vista no Brasil. A tendência é ele permanecer. Agora, aconteceu algo de errado, né, no meio do caminho e naquele momento não conseguiu fazer a venda. Permanece com o imóvel construído em solo americano e a pessoa jurídica continua sendo proprietária do imóvel, né. Este é o, Então o risco é ficar com a casa, se tudo Esse der seria o errado. pior cenário É, possível, né, porque, outros riscos a gente, criou mitigou. mecanismos de se proteger. Então, por exemplo, que é uma pergunta frequente: "Ah, mas e se a construtora quebrar?" Não tem problema nenhum, porque tem um seguro que cobre isso. Ah, mas e se a construtor se o dono da construtora sumir, né, pegar o dinheiro e sumir do mundo? Também não tem problema E a nenhum, liberação dos recursos é por até porque ele só recebe por etapa concluída. Então, quem na verdade corre mais risco é ele, de sim, concluir a etapa e não receber, né. Nós não só pagamos ele depois de concluídas determinadas etapas. E se não vender a casa? Se não vender a casa, a gente vai ficar com a casa e vai alugar. Mas é um mercado com uma dinâmica tão grande e a gente é muito atento, digamos, ao que está acontecendo naquele mercado. Para você ter uma ideia, o tempo médio de venda dos imóveis novos na região que a gente está construindo é de até 60 dias. Ou seja, a probabilidade disso acontecer, de não vender, ela é muito pequena. é. Claro que a gente vive num mundo, digamos, de riscos, a gente vive num ciclo econômico mundial que depende, às vezes, de outros fatores, mas num ciclo de um ano, e É, quando a gente fala em investimento imobiliário, 1 ano é muito. normalmente a gente está falando no mínimo 3 anos, normalmente a gente fala de 5, 7, 9 anos, né, de ciclo, de investimento imobiliário. Um investimento imobiliário com uma rentabilidade acima de 2 dígitos, num ciclo de um ano, eu diria que é um diamante, de tão raro. Sim. E
mudanças, ainda que bruscas no cenário, pode aumentar esse prazo de 60 para 90 dias, né, pode acontecer uma oscilação nesse prazo, mas ficar com a casa a longo prazo é quase que impossível, né, só uma situação muito fora da curva aí, Só vejo como isso aconteceu em acontecer 2008, como aconteceu com em alguma 66, coisa muito, é, muito séria a que nível, não é o digamos, caso. estrutural. Sim, Mas a gente está falando, por exemplo, só para você entender alguns dados do racional deste negócio. Primeiro, existe um déficit habitacional nos Estados Unidos que os legal. números variam de fonte, mas gira entre 3.200.000 a 7 milhões de residências, dependendo da fonte. Então, existe um déficit habitacional absurdo. Na Flórida, existe um déficit habitacional de pelo menos 500.000 residências. Por mais que a gente tenha um fluxo de mais de 1.000 pessoas por dia, em média, se mudando para a Flórida, a gente prevê que a conta é a seguinte: se parasse hoje a imigração para a Flórida e para zerar esse déficit habitacional no ritmo que está se construindo atualmente, seriam necessários 15 anos. Ou seja, a gente tem muita É. casa para construir sem ter nenhuma grande preocupação. Preço pode eventualmente ter algum nível de ajuste? Pode, pode, mas também a gente não vê esse cenário, principalmente que a gente vive hoje. Um governo republicano entrando, ao mesmo tempo que uma taxa de juros caindo, e a gente vem de um histórico do mercado imobiliário com muito pouca oferta de imóveis, principalmente usados, em função de boa parte desses imóveis estarem com um financiamento tomado há 5 anos atrás, com taxas baixíssimas. Então, quem tomou esses financiamentos na época que a taxa estava muito baixa, teve gente que tomou o financiamento com taxa de 2% ao ano. Então, quem está com financiamento desse não vai vender sua De casa jeito nenhum. de jeito nenhum, porque ele vai contratar uma próxima 6, 7, né? Então, o que não falta realmente é oportunidade e mercado para poder adquirir. Fora que a gente está muito atento digamos, às mudanças de mercado e a outras cidades, e a gente já está com um planejamento de muito em breve começar até em outras cidades a construir também, até para poder diversificar um pouco essas oportunidades. Legal. Quando fala em Flórida, nós brasileiros automaticamente pensamos em Miami e Orlando. É lógico, tem as cidades ali da grande Miami, você tem as demais, você tem Tampa, Uhum. mas a gente pensa, vem na nossa cabeça Orlando e Miami. E o que está acontecendo nessas cidades, principalmente Orlando, que eu acompanho muito, é um crescimento assim extraordinário, né? É uma cidade que tem o seu potencial turístico muito grande, né? A gente sabe que também tem tecnologia, já estão falando do novo Vale do Silício ali na Flórida, mas Orlando tem um viés turístico enorme. E a gente está vendo aí a construção, a inauguração de um novo parque da Universal agora para os próximos meses, a Disney contratar. Então é uma região que por si só está crescendo demais, né? A Flórida, cada vez que eu viajo para lá, eu vejo construções, eu vejo trem, eu vejo estradas novas, pontes novas, está constantemente em construção. E isso já vem há décadas e não para, né? Está crescendo demais o estado, né? Estados Unidos é de fato, digamos, um país de Estados Unidos, né? Sim, Cada estado tem uma autonomia muito grande e existem diferenças significativas entre um estado e outro. A Flórida, especificamente, tem se destacado muito nos últimos anos, com um crescimento muito acima da média do país, inclusive, né? Então, a Flórida tem se tornado, primeiro, o novo centro financeiro mundial, sim. tomando bastante o lugar de Nova York. Então, hoje, praticamente todas as importantes instituições financeiras do mundo têm alguma estrutura na Flórida. Eu diria que aí mais Miami. Já Orlando tem assumido, digamos, uma dinâmica econômica muito além do turismo. É claro que, em geral, a gente conhece mais pelo Sim, turismo e que continua crescendo, que recebe lá 60, chegou a 80 milhões de visitantes por ano, mas tem também uma dinâmica econômica muito grande em setores como
setor médico e de produtos ligados à indústria médica, setor de tecnologia, setor de serviços, setor, tem toda a costa ali com um desenvolvimento incrível da indústria aeroespacial. Então, tem uma dinâmica econômica absurda, muito de setor também esportivo. Hoje está se criando, ali em Orlando, praticamente uma cidade de desenvolvimento de tecnologia, de novos esportistas, muita coisa, digamos, do setor médico, setor produtivo, até indústrias mesmo. A Flórida é muito conhecida pela produção de laranja e Sim, cítricos em sim, geral, mas tem uma indústria imensa de várias outras coisas que tem se desenvolvido de uma maneira assim absurda. São impressionantes quando você vai analisar esses números, é impressionante o que tem crescido a Flórida. Então, eu não tenho absolutamente medo nenhum de investir na Flórida. Tem gente que questiona, subiu muito os preços nos últimos anos, e de fato subiu, né? Então, um imóvel em Miami, ele praticamente dobrou de valor nos últimos 10 anos, por exemplo. Mas eu não vejo, quando você ainda compara a Flórida com, ou se você comparar Miami com cidades, digamos, como mesmo Nova York, mas como Londres, Tóquio, Paris, etc., você vai ver que ainda é muito barato. Então, eu não tenho dúvida de que quem pensa em investir, quem está investindo, tem essa visão mais macro, mais a nível mundial, e que no longo prazo absolutamente não vai perder dinheiro, muito pelo contrário, vai ganhar muito. legal. E fala um pouquinho da sua história, abrindo um parênteses aqui, Ariel. Você perguntou da minha, como que você foi? Nós nos conhecemos aqui no Brasil, fizemos o MBA juntos ali da Fundação Getúlio Vargas em São José dos Campos. Salvo engano, na época você morava em Campos do Jordão. Exatamente. E aí, como foi essa trajetória, né, de morar na Flórida, morar em Miami? Como que foi essa decisão? Como foram os impactos dessa decisão e como que você se estabeleceu lá e como você se sente hoje lá? Eu comecei minha vida profissional trabalhando com meu avô numa empresa familiar, um hotel em Campos do Jordão. Fiquei cerca de 10 anos morando em Campos do Jordão. Depois eu fui trabalhar em São Paulo, numa consultoria de investimentos em hotéis. Passei por algumas redes de hotéis, no Brasil. Ah, e acabei tendo a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2014. Na verdade, eu estava no Brasil numa situação em que, as pessoas basicamente não queriam fazer negócios, estavam em compasso de espera, porque foi um ano de reeleição. Na época, a presidente Dilma estava, se candidatando à reeleição e vinha de um mandato já um pouco desgastado. Foi também o ano da Copa do Mundo, e com a reeleição da Dilma, os projetos que eu estava envolvido no Brasil simplesmente pararam, foram engavetados, e eu acabei buscando projetos, basicamente no setor imobiliário, lá nos Estados Unidos. Depois de um tempo, eu acabei recebendo um convite para trabalhar num fundo de investimentos focado em hotelaria. Fiquei 5 anos e meio neste fundo, basicamente atendendo investidores brasileiros, mas também sul-americanos. Depois, eu recebi o convite da doutora Anitta para assumir a parte mais estratégica da minha Uniló. E posterior a isso, ano passado, a gente resolveu empreender, nessa área de construções. Eu brinco que o meu único arrependimento de ter ido para os Estados Unidos é não ter ido antes, né? Eu vejo que não é para todo mundo, é um país que tem diferenças profundas em relação ao Brasil, mas no balanço de prós e contras, na minha opinião, tem muito mais prós, muito mais prós. A gente, quando vem ao Brasil, a gente sempre, cada vez mais, a gente acaba se desgastando um pouco com a dificuldade que são as coisas, principalmente por proteções burocráticas ligadas a fraudes. Então, a gente, né, vê que as coisas têm um funcionamento que nos Estados Unidos parece que flui com muito mais facilidade, né?
Mas eu vejo que realmente acaba sendo um super oportuno morar nos Estados Unidos. Hoje eu já sou cidadão americano, eu sinto muito orgulho disso e vejo que realmente é um país que oferece muito e que protege muito os seus cidadãos. Então, para mim é um grande privilégio estar nos Estados Unidos e eu tenho absoluta certeza de que se eu tivesse continuado no Brasil, eu não estaria tão bem quanto eu estou nos Estados Unidos. Então, eu não tenho dúvida que vale muito a pena, principalmente para quem é trabalhador, é sério, Perfeito. e não tem medo de se submeter a coisas que às vezes eu vejo que as pessoas no Brasil não têm, digamos, questões culturais, que a pessoa, isso não é para mim, isso eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Quem não tem esse tipo de medo, certamente vai se dar muito bem. E quando a gente fala de empresários, de empreender nos Estados Unidos, na minha opinião, um empresário bem-sucedido no Brasil é um herói. Eu não tenho absoluta dúvida em relação a isso. E o cara que é um herói no Brasil, se ele for empreender nos Estados Unidos, é claro que com a humildade de entender que está entrando num Sim, mercado diferente, que tem as suas particularidades e que ele não pode repetir o mesmo modelo de sim. negócio que ele fez sucesso no Brasil, mas a probabilidade de um empresário brasileiro ter sucesso nos Estados Unidos é imensa. E não faltam exemplos, tem muita gente empreendendo, muito brasileiro empreendendo nos Estados Unidos com muito sucesso, o que nos dá muito orgulho. O Richard fala muito isso, né, que o grande erro do brasileiro quando vai empreender nos Estados Unidos é querer replicar exatamente o modelo de negócios aqui, lá nos Estados Unidos, né, sem se adaptar às questões culturais, é querer montar um negócio nos Estados Unidos para brasileiros que viajam nos Estados Unidos, né, seja indústria, seja comércio, seja restaurante. Aí O tem uma Richard sempre brincadeira fala que o muito pessoal disso. faz lá com muita frequência, né? Que é uma maneira muito fácil de você ficar milionário nos Estados Unidos, é chegar multimilionário e tomar decisões erradas, né? Eh, mas brincadeiras à parte, realmente os Estados Unidos têm muita É, oportunidade. Claro que quando você pensa num negócio, eu acho que não se deve pensar só para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado importante, acho que deve-se fazer negócio com brasileiros. Muita gente fala cuidado com o brasileiro, não faz negócio com o brasileiro, acho que deve, claro, você sempre tem que verificar antes com quem você está fazendo negócio, né? sim. Mas considero o mercado americano como um todo porque é imenso, é imenso. Acho que independente de nacionalidade, você tem que sempre procurar saber e entender com quem exatamente você está fazendo negócio, né. Existe gente bem intencionada aqui e lá, e mal intencionada aqui e lá. Então é só pesquisar bem, entender com quem você está fazendo negócio, e lá todo mar é propício para quem quer fazer a coisa certa, né. Uma diferença brutal que eu vejo é o poder público, né? O poder público, quando você senta com É, um oficial do governo americano, seja governo municipal, estadual ou federal, eh, você sente uma coisa legítima em querer sim. ajudar. E não tem conversa de esqueminha, de vem aqui, vem almoçar comigo, para a gente ficar mais íntimo, nem vai, nem tenta esse caminho, porque realmente aí você vai ter portas fechadas. É, o nível de seriedade mesmo, de vontade de sentar com o empresário e ver onde que ele governo pode de fato ajudar e facilitar, é legítimo, isso faz toda a diferença. Bom, Ricardo, muito obrigado, prazer imenso estar batendo esse papo aqui contigo. Espero que a gente tenha dado aí bons insights para a turma que está nos assistindo. Com certeza, Leal. Foi um prazer imenso. Quero convidar aí quem está nos assistindo a se inscrever nos dois canais, a compartilhar com quem vocês imaginam que possam se interessar e a, obviamente, nos acompanhar para saber de novos episódios. Fique à vontade em as palavras finais aí, Ricardo. Ariel, foi um prazer enorme, incomensurável, como a gente diz aqui no Vida Atômica, te receber aqui. Eu sou sócio dele no empreendimento, já estou fazendo outros empreendimentos também na pessoa física, e a gente só recomenda aquilo que a gente acredita e já experimentou, né. Então eu já faço parte do negócio, já experimentei, gostei e por isso eu recomendo, né. É uma fonte de investimento extremamente segura e com todos esses aspectos de rentabilidade, ciclo curto, que foram ressaltados e muito bem explanados aqui pelo Ariel.
Foi bom demais conversar contigo, meu irmão.